Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo. Vocês já sabem que eu, José Lucas Brito, estou no comando do podcast Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural. Fique à vontade para nos ouvir e nos assistir pelo canal da Degrau Cultural pelo YouTube. Você que nos acompanha desde que esse podcast foi inaugurado em janeiro deste ano, sabe que esse é o espaço para que os concurseiros recebam dicas e orientações para se prepararem com eficiência na preparação para o concurso que vão participar, além de ouvir as histórias de quem já ocupa um cargo público. Afinal, a Constituição Federal garante a todos, todas e todes o direito básico de prestar um concurso e poder ingressar no serviço público. Por isso, existe a chamada reserva de vagas, que garante a grupos minoritários essa possibilidade. Para falarmos hoje sobre a inclusão e diversidade em concursos públicos, recebemos o professor Leandro Santos, que também é analista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, professor Leandro. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer enorme. Prazer é todo nosso, professor. Saudemos também o nosso mestre dos magos, que sempre aparece para fazer as perguntas certas, nos momentos certos. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Olá, José. Olá, professor Leandro. Prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Feliz de estar aqui nesse podcast que está sendo um grande sucesso aqui pela Degrau Cultural. Tenho certeza que o programa de hoje será aí muito interessante, porque o Leandro é uma pessoa aí que tem muito conhecimento, né, no tema que a gente vai tratar hoje, né, que é diversidade, né, que é essa questão da diversidade no serviço público. E eu, com certeza, ele vai trazer aí, esse bate-papo vai ser muito legal, não tenho a menor dúvida disso. Com certeza, é um tema muito importante que vamos discutir a partir de agora. Professor Leandro, para a gente esclarecer nosso público sobre esse assunto, que muitas vezes gera muitas discussões, não só em concursos públicos, como também na questão dos vestibulares, nas cotas para a população negra, por exemplo. Eu queria saber do senhor por que é necessário que existam cotas e reservas de vagas nos editais para a população que se encaixa nas minorias. Lucas, se a gente pensar na história do nosso país, né, o segundo censo populacional ocorreu no Brasil em 1890. E aí, naquela época, né, segundo dados que a gente encontra no IBGE, né, no site do IBGE, a população brasileira era de aproximadamente 14 milhões e 300 mil brasileiros. Desses 14 milhões e 300 mil brasileiros, 44% era de pessoas brancas e 66% de pessoas pretas e pardas, né? E quase metade dessa população, 49,5% dessa população, era formada por mulheres. Mas aí o que aconteceu, né? Com a Constituição de 1891, né, que até então o voto, né, o direito de votar e de ser votado, ele era censitário, ou seja, somente poderia votar pessoas que tivessem uma renda acima de um determinado valor. A Constituição de 1891 ela acabou com o voto censitário e ela trouxe a universalidade do voto masculino, né, para todos os homens com idade superior a 21 anos. A Constituição ela foi silente no que se refere às mulheres, ou seja, as mulheres não tinham o direito de votar e de ser votadas, ou seja, não tinham direito à cidadania. E ainda assim, a Constituição de 88 também impedia que analfabetos, né, que militares de patente baixas, que mendigos, religiosos, né, que pudessem votar, impedia que essas pessoas votassem. Mas acontece que a gente está falando de 1891, ou seja, 3 anos após, né, aproximadamente 3 anos após a abolição da escravidão no nosso país.
e com uma população que mais da metade da população era formada por pessoas pretas, pessoas que acabaram de ser, que até então eram escravas, não tinham acesso à educação, né, não tinham uma capacitação para exercício do trabalho, né, não existiam políticas de educação para esse público, né, até porque a política era exatamente para que não se educasse a população, né, para que elas continuassem servindo aos interesses da elite. E a gente herdou, né, enquanto república, uma população com essas características. Né? E ainda, a gente ainda teve, né, essa proibição, né, das mulheres de não poderem votar, né, de os analfabetos permaneceram por muito tempo. As mulheres, por exemplo, só tiveram o direito de votar em 1932, né, mas reconhecido mesmo, de fato, na Constituição de 1934. E só em 1985, com a Emenda Constitucional 25, é que os analfabetos eles recuperaram o direito de votar, ou seja, de ter voz na política, na construção de políticas públicas. Isso 100 anos depois da que a gente conhece, aí a gente, né, estuda lá no ensino médio, né, no ensino fundamental, a chamada Lei Saraiva, né, Cotegipe, que em 1881 proibiu as pessoas analfabetas, né, enfim, mulheres, negros, de votarem. 104 anos depois é que essa população teve esse direito, só que foi consolidado com a Constituição Federal de 1988. E quanto à população, né, que é portadora, né, de deficiências, pessoas portadoras de deficiência, eu fiz um estudo histórico, né, e eu verifiquei que foi com a Lei 10.098 de 2000, olha, de 2000, que foram estabelecidas as primeiras regras, os primeiros critérios básicos para a promoção de acessibilidade de pessoas com portadores de deficiência. Em 2000, né? E muito embora, né, a gente coloque que a primeira lei de cotas no Brasil tenha sido a Lei 12.711 de 2012, na verdade teve uma lei que foi a Lei 5.465 de 1968, que era chamada Lei do Boi. Essa lei, ela pode ser considerada um marco histórico, né, assim, na discussão sobre cotas no Brasil. E é uma lei que ela reservava vagas em universidades federais para os filhos de agricultores e de proprietários de terra, né, em cursos de veterinária, de zootecnia, né, enfim, para que a ideia era desenvolver, né, o agronegócio no Brasil, a pecuária no país. Mas, obviamente, né, que beneficiava os filhos dos donos de terra. Né? Mas foi a primeira iniciativa que a gente teve, né? Enfim, chega a ser uma triste, né? Mas foi a primeira iniciativa que a gente teve, foi essa Lei do Boi. E aí, depois, só em 2011, né, com a Lei 12.711, é que a gente teve a primeira lei de fato de cotas a nível nacional, né, que incluísse, né, direitos para pessoas pretas, pardas, de baixa renda, enfim, oriundas de escolas públicas, né, para que essas pessoas tivessem acesso às universidades públicas. E muito depois também, né, a gente teve aí outras legislações que passaram a incluir também vagas no serviço público. Então, eu acho que a história do nosso país, né, é uma história de exclusão. De segregação, de exclusão, também. Entendeu? Dessas minorias. Então, eu acho que a própria história do país ela já justifica essa necessidade de nós termos uma política de cotas. Né? Uma política reparar um erro histórico, né, mestre? Sim. Para reparar, uma forma de reparação, né, de um erro histórico do nosso país,
mas também uma forma de promover a dignidade da pessoa humana, que está ali como fundamento, né, da República Federativa do Brasil. Né? E antes tarde do que nunca, né? A gente precisa começar a pensar políticas inclusivas, né? E liderar pelo exemplo, né? Para que a iniciativa privada também possa se inspirando, né, nos exemplos da administração pública, né, nos exemplos do Estado, né, também possa fortalecer os seus processos de trabalho, de negócios, né, com políticas inclusivas, enfim. Eu acho que tudo isso justifica. E, professor, para que haja essas cotas para um determinado grupo social, é preciso que o concurso ofereça uma quantidade mínima de vagas? Caso sua resposta seja positiva, qual é o quantitativo mínimo que o concurso pode destinar a cada grupo? Olha, para as cotas raciais, a gente tem um número definido lá na Lei 12.990, de 14, que no parágrafo 1º do artigo 1º já define, já coloca ali que se o concurso exigir um número mínimo de 3 vagas, né, já deve-se reservar as cotas raciais. Agora, para pessoas, né, com deficiência, o decreto 9.508 de 18, né, ele estabelece, né, que para as pessoas com deficiência, os concursos públicos devem reservar, no mínimo, 5% das vagas oferecidas, né, no concurso público. Mas como calcular, né, esse valor, esse 5%? O próprio decreto ele explica no parágrafo 1º, né, do artigo 1º também desse decreto, que esse percentual ele deve ser calculado em razão do número total de vagas oferecidas no concurso. Então, se o concurso oferece 10 vagas, no mínimo 5% dessas vagas, né, ou seja, arredondando, né, uma vaga tem que ser destinada à pessoa com deficiência. Mestre, uma dúvida assim, muito comum das pessoas que fazem concursos, né, em relação à questão da reserva de vagas, é se quem está na reserva de vagas também concorre na ampla concorrência. Você pode explicar isso para a gente, como é que funciona esse processo? Olha, quando a pessoa concorre à vaga, né, de PCD, ou seja, aquela vaga reservada à pessoa com deficiência, ela não pode concorrer às vagas de ampla concorrência, né? Por quê? Porque tem um perfil específico. Sim, não, mas no caso, por exemplo, para negros e índios. Sim. Aí, no caso das cotas raciais, quando ele pode optar por concorrer às vagas, né, de cotas, né, raciais ou a ampla concorrência. Se ele for aprovado nas vagas de ampla concorrência, ele concorre, né, ele fica naquela vaga e não na vaga de cota. Eu vou explicar melhor. 5 vagas de ampla concorrência e 1 vaga para cota, por exemplo. Só que com a nota dele, ele passou em primeiro lugar geral no concurso. Passou, né, a nota dele foi a maior nota do concurso. Então ele não precisa da vaga, né, que é reservada para cota. E aí, nesse caso, né, ele não vai utilizar a vaga da cota, ele utiliza a vaga da ampla concorrência. Aí sobra na cota para chamar a quantidade de cotas raciais, correto? Exato. A convocação em si, mestre, posso estar enganado, não sei se é isso, você pode me confirmar. A cada 5 da ampla concorrência tem que chamar um da cota racial, é isso? Isso. Os editais de concurso público, eles têm estabelecido, né, algumas orientações nesse sentido, né? A partir de que classificação serão designados servidores, né, para ampla concorrência e para a cota racial. Isso vai depender muito também do número de vagas existentes, entendeu? Porque se para aquele cargo existem 20 vagas, né, 20 cargos criados por lei, por exemplo, né? E aí, desses 20 cargos criados por lei, a lei já reservou para aqueles cargos ali 4 para portadores de deficiência, né? Ou para cotas raciais.
aí para cada... se já existem, por exemplo, 3 cargos providos, né, o número de vagas reservadas por lei para aquele cargo já foi provido. Então, essa proporção de 5 para 1 ela não precisa, né, ser observada. Vai depender, né, do número de cargos que existe criado por lei, né, mas aí o edital do concurso público ele vai regulamentar direitinho como se dará essa nomeação. Vamos imaginar, professor, que aconteça a seguinte situação. Havia lá, sei lá, 20 vagas, né, no total, né, porque tem que reservar pelo menos um percentual mínimo para vagas para deficientes, né? Se eu não me engano, é de 5 a 20, né? Mas todo mundo usa os 5, depois a gente vai falar sobre isso, né? Vamos imaginar que foram 5%, mas não existe aprovados suficientes dentro das cotas para se chamar deficientes. Essas vagas essa vaga que estava reservada para a cota vai para ampla concorrência? Vai, não é isso? Sim. Aí, nessa situação, as vagas, né, não providas por por pessoas com deficiência, podem ser providas, sim, por servidores da ampla concorrência. Né? Aí, no caso, né, o que justifica seria o interesse público, né? Porque a administração ela não pode ficar sem a capacidade operacional necessária para a prestação dos serviços públicos, em razão de não ter havido o servidor candidato aprovado, né, no concurso público dentro do limite de cotas estabelecidas. E muitas vezes pode até não ter esse candidato também interessado, né? Sim, pode acontecer. Aquela vaga. E aí, nessa situação, a administração ela pode tranquilamente prover essas vagas, não tem problema. Perfeito. Agora a gente vai aprofundar sobre os direitos que cada grupo minoritário possui perante um concurso público, a começar pela população preta e parda, a qual o professor Leandro tem lugar de fala. Desde 2014, esse público passou a ter direito à reserva de vagas em concursos públicos, professor. Essa lei tem contribuído para a diminuição, por exemplo, da desigualdade entre brancos e negros no serviço público? Nos conte um pouco dessa lei. Olha, certamente, Lucas, a lei contribui, mas eu acho que ainda é cedo, né, para a gente afirmar que uma política pública como esta ela já está produzindo esse efeito de redução de desigualdade, né? Ela nem tem 10 anos ainda. Se a gente fizer uma análise das pesquisas que já existem, né, o IPEA, a ENAP já fizeram diversas pesquisas sobre essa temática. E segundo dados do IPEA e da ENAP, no governo federal, por exemplo, né, quase 37% dos cargos são providos por pessoas pretas. Na área de diplomacia, menos de 6% dos diplomatas são pretos, são pessoas pretas. E na Receita Federal, a mesma coisa, né, para os auditores, né, da Receita Federal. O IPEA, né, dessa mesma pesquisa, ele colocou que no nível municipal, né, e estadual, né, essa proporção é diferente nos níveis municipal, estadual e federal. Por exemplo, no âmbito municipal, 55% das pessoas, dos servidores, né, são pretos. No nível estadual, 30%. E no nível federal, 14%. Né? Tradicionalmente, né, a União ela apresenta salários melhores, né, para os cargos públicos. Né? Além disso, né, no nível municipal, os servidores públicos, na verdade, os 3 níveis, né, os servidores públicos, né, os cargos públicos que são ocupados por pessoas pretas, não são cargos públicos de alto poder decisório. Ou seja, os cargos que, em geral, são providos, né, por pessoas pretas, são cargos que exigem mais esforço físico do que intelectual. Né? Mas, ainda assim, né, no âmbito federal, né, o número de pessoas pretas, né, ocupando cargo público aumentou em 5% entre 99 e 2020. Isso é um ponto positivo. Né? A população indígena, por sua vez, né, no serviço público federal, permaneceu com o mesmo percentual. 0,3% dos servidores públicos federais eles têm origem, né, indígena. A mesma coisa, né, são para os órgãos
da Administração Pública Federal, né, o IPEA ele analisou 17 órgãos públicos, né, o perfil dos servidores em 17 órgãos públicos, 17 ministérios, né, e eles evidenciaram que a população branca só não era a maioria em 2 ministérios, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Saúde. Só em todos os outros ministérios, né, a população de pessoas pretas é minoria, né? O número de servidores pretos é minoria. Aí o senhor falou agora, na sua fala, que há um número assim, relativamente pequeno de servidores de origem indígena. E olha que temos cotas também. Sim. Por que isso acontece? Por que a gente não tem... o que justifica essa ausência de indígenas no serviço público? Olha, complementar, o indígena não tem tanto interesse assim em ingressar no serviço público? Você acha que isso é um Não motivo? creio que seja por isso, né? Não creio que seja essa a explicação. Acredito, e aí aqui, né, é um juízo de valor pessoal, né, não é baseado em números e em pesquisa, acredito que a gente precisa investigar um pouco mais, mas uma hipótese seria a qualidade da educação indígena, né, que é oferecida a essas pessoas, né, a esse público. Né, aí sim é de conhecimento, né, a gente tem várias pesquisas que podem confirmar a qualidade da educação pública, especialmente a qualidade da educação pública que é oferecida à população indígena, né? E muitas vezes o próprio conhecimento acerca da possibilidade de essas pessoas poderem acessar a um cargo público nem sequer chega a essas pessoas. Então essa pode ser uma possibilidade, pode ser uma explicação, né, para esse número tão reduzido. Mas, repito, né, não é uma opinião pessoal, né, uma análise que eu faço pessoal, ela não é baseada em números, né, em uma pesquisa empírica. Entendi. Realmente, não só a população indígena, a população quilombola também, a educação para quem vive fora dos grandes meios tem sido muito precária, o governo tem feito muito pouco para mudar essa realidade. Sim. E aí, professor, para a pessoa que vai concorrer à vaga nos grupos étnicos, ela passa pelo chamado procedimento de heteroidentificação. Ele tem sido eficiente? Como é que acontece, no caso, a avaliação dos candidatos nessa etapa? E também eu queria que o senhor explicasse o que leva um candidato a não ser aprovado nesse procedimento. Olha, eu já vi de tudo, né? Enfim, não tem sido eficiente. Brancas se inscrever, né? Sim. As pessoas brancas que se inscrevem, né? E se autodeclaram, né? Negras, né? Como ocorre, né? Esse processo de avaliação de heteroidentificação, né? Em regra, é constituída uma comissão, né? Uma comissão que vai avaliar o fenótipo desse candidato. E essa comissão, ela vai investigar, por exemplo, não apenas, né, cor da pele, né, características físicas, né, mas também relações de parentesco, né, desse candidato, né, e obviamente, né, verificar também se os seus ascendentes, né, são pessoas pretas ou não, enfim. Então, faz toda uma avaliação, né, do fenótipo dessa pessoa, faz algumas perguntas a ela. Essa pessoa, em regra, né, como a gente tem visto nesses estados, elas são filmadas, né, fotografadas, né, enfim. E como essa pessoa pode ser reprovada no concurso, né, nesse processo de avaliação, né, de heteroidentificação? Se mentir, uma pessoa branca, né, querendo concorrer a uma vaga reservada à pessoa preta, ou, né, já vi também pessoa concorrendo a uma vaga para hipossuficiente e tinha carro zero. Então, uma pessoa hipossuficiente, né, com carro zero, moto na garagem, né, é uma pessoa que não consegue comprovar a sua condição de hipossuficiência.
Então, da mesma forma, né, que na comissão de heteroidentificação, né, essa comissão vai avaliar, né, as características, né, no caso de cota racial, de fenótipo do candidato. E se o candidato mentir, a comissão simplesmente vai reprová-lo. Tem uma questão que é muito interessante, que pode ser que a comissão ela fique em dúvida se aquela pessoa realmente é preta ou não. Né? Não existem... A comissão ela pode não conseguir chegar a conclusão de se aquela pessoa é branca ou se aquela pessoa é parda ou preta. E aí? E nessa situação? Né? Essa questão já chegou ao STF. E o STF, lá na ADC 41, ela decidiu que nessas situações de dúvida pela comissão, a comissão não sabe, né, informar se o Leandro, o Lucas, o Luiz Fernando, se eles são pretos, se eles são brancos, não conseguiu chegar a uma conclusão. Segundo o STF, nessas situações, a comissão ela deve decidir pelo critério da autodeclaração, ou seja, vai prevalecer o que o candidato autodeclarou. Mas são situações excepcionais, tudo bem? Só no caso em que realmente a comissão ela quedasse em dúvidas, né, quanto ao fenótipo do candidato. Mas você acha que hoje os critérios utilizados para se definir, no processo de avaliação de heteroidentificação e a questão da autodeclaração são suficientes, eles são adequados? Não acho, né? A gente ainda tem muitas fraudes, né? Essas fraudes, elas podem até ser descobertas posteriormente, mas acho que o processo ainda é muito frágil. A gente ainda precisa pensar muito, né? A gente precisa criar critérios objetivos, né, para essa avaliação, para segurança jurídica para a população, né, e também principalmente para o candidato, né, que está ali concorrendo a uma vaga. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar em critérios mais objetivos. Perfeito, mestre. Vamos falar um pouquinho da questão agora das mulheres, né? Que, por exemplo, em concursos para a área de segurança pública, né, é muito comum hoje haver divisão de vagas para homens e mulheres, né? Sendo que para o sexo masculino é proporcionalmente muito maior, né, do que para mulheres. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: isso se justifica? Há carreiras em que homens e mulheres possuem mais perfil para executá-las? Por exemplo, o homem tem características, inclusive físicas, para ser para atuar melhor na área de segurança pública. A mulher, por exemplo, consegue, de repente, ser mais adequada para trabalhar sem qualquer tipo de preconceito, com a cozinha, por exemplo, como merendeira. A gente também não vê homens merendeiros, são muito poucos. Né? Ou até mesmo, vou deixar até uma situação mais clara, professor, né, de ensino fundamental é uma profissão hoje, assim, a maior parte que ocupa é mulher, não é homem. Né? Uhum. Existem carreiras que, de fato, são mais adequadas para determinados sexos? Sim ou não? E como é que você vê a questão da área de segurança pública em especial? Não, né? Eu acho que com a Constituição de 88 não se justifica, né? A Constituição de 88 ela preceitua e exige a igualdade entre homem e mulher. Ela determina qualquer forma de discriminação em razão de sexo. Então, não se justifica, né? Eu não consigo pensar em uma carreira ou um cargo na administração pública que não possa ser executado por homem e por mulheres. Né? E aí a gente vê, por exemplo, cargos na área de ciências, físicos, engenheiros, né? A gente, como culturalmente a gente construiu essa ideia, né, de que, olha, existem empregos que são mais destinados às mulheres, como, por exemplo, de professor. Né? A gente sabe que culturalmente a gente vem construindo, e em razão disso a gente tem até hoje muitas mais mulheres no magistério do que homens. Né? E aí dados... Principalmente com a educação infantil, né, mestre? Principalmente na educação infantil, exato. E na ciência, nas engenharias. Sim. Física, engenharia, a gente
tem pouquíssimas mulheres, né? E aí exatamente. dados do Ministério da Ciência e Tecnologia também demonstram isso. Mas não justificam, não existe justificativa, né, para que a gente tenha no serviço público, né, seja ele civil ou militar. Bom, é isso que eu queria saber. Seja civil ou militar, Civil correto? ou militar, né? Uma mulher, ela pode ser fuzileira naval e também pode ser médica da Marinha, Sim, né? Pode ser uma oficial de alta patente no Exército. Por que não? Eu não consigo conceber uma justificativa para isso. Não consigo. Mestre, a gente costuma falar, né, que a iniciativa privada ela é injusta com as mulheres, né? Principalmente porque homens que ocupam os mesmos cargos que mulheres ganham mais. Isso aí é fato, né? O serviço público em si, né, você concorre, todo mundo concorre, né, não tem a questão na maioria dos concursos, digamos assim, né, não tem a questão de vagas específicas para homens e para mulheres, e quem entra ganha o mesmo salário, né? Mas assim, a gente sabe que tem aí um machismo estrutural por trás disso tudo, e aí eu acredito que isso também possa acontecer no serviço público. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: homens e mulheres, né, eles recebem os mesmos salários no serviço público? Por exemplo, assim, recebem no cargo de entrada, mas na hora de ocupar um cargo de chefia, homens têm preferência por mulheres em cargos de chefia no serviço público? Certamente, né? E aí a gente tem dados também que corroboram, né? Uma pesquisa feita pelo IPEA, né, e ENAP, comprovaram que no serviço público, né, federal, a diferença de remuneração entre homens e mulheres é de 24%. Ou seja, os homens e mulheres, eles entram, né, como o cargo público é criado por lei, tem a remuneração prevista em lei, né, eles entram ganhando a mesma remuneração. Mas ao longo da carreira, né, os homens vão ocupando posições de chefia, de liderança, né, e isso acaba destacando a remuneração deles em relação à remuneração das mulheres. Eu tenho aqui um dado do IPEA que é bem interessante. Eles colocam o seguinte, que as mulheres, elas só ocupam cargos de chefia de baixo nível, né, na administração pública federal. Então, por exemplo, quando é um cargo de DAS-3, que é um cargo de baixo nível, né, na administração pública federal, as mulheres ocupam 48% desses cargos. Ou seja, ainda a maior parte desses cargos ainda continua sendo provido por homens, né? Então, as mulheres ocupam 48% desses cargos. Conforme vai subindo o nível, né, e o poder de decisão e de autonomia, o número de mulheres ocupantes desses cargos vai diminuindo. Quando chega no nível 6, que é o nível mais alto, né, o DAS-6, que é o mais alto, o número de mulheres ocupando esse cargo é só de 17%. Então, existe um machismo também estrutural dentro do serviço público, né? A gente diz que o serviço público é mais igualitário e tal, mas na verdade não é bem assim que funciona, né? De ingresso mas depois lá dentro as coisas mudam, né? Exato. Complicada essa situação. Pois é, ainda nessa seara do machismo que estruturou a sociedade brasileira, a população travesti e transexual é a que mais sofre com desemprego, e o serviço público pode ser a melhor oportunidade para esses cidadãos eles terem um emprego formal e conquistarem a tão sonhada estabilidade. Professor, você defende que esse público também tenha direito a cotas em concursos públicos, algo que ainda não existe no momento? Olha, Lucas, eu acredito que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele fundamenta, né, que é um fundamento do Estado brasileiro, ele justifica quaisquer ações do Estado, né, que tenham por finalidade promover direitos das populações que sejam marginalizadas. Né? E como o trabalho, né, é uma condição essencial à dignidade da pessoa humana, né, eu acho que o Estado ele tem um papel fundamental no atendimento a essa população, né, de travestis e transexual. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que uma forma, né, de Estado promover a dignidade da pessoa humana de todos, e aí alcança todos os brasileiros, né, e brasileiras, né? Então, eu acredito que sim. Eu acho que
poderia sim haver uma reserva de vagas para atender especificamente essa população. Mestre, só aproveitando agora esse gancho, não tem a ver com a cota especificamente, mas eu acho que isso pode ter a ver com a questão da dignidade humana, e a gente ainda não vê muitos órgãos públicos praticando a questão a permissão de se inscrever num concurso com nome social, ou até mesmo adotar, né, dentro do serviço público o nome social. Isso acontece em pouquíssimas instituições, eu sei que uma delas é o Banco do Brasil, onde isso é permitido. Você acha que poderia começar por aí? Com certeza, né? Políticas assim, né? Elas conscientizam, inclusive os demais servidores que atuam no órgão, ajuda a reduzir o preconceito, exatamente, né, na administração pública que existe. E eu acho que é por onde a gente poderia começar por aí, né? Seria uma boa, um ponto de partida. E eu não sei porque até isso não foi colocado em prática, não sei se isso daria muitos problemas jurídicos, né? Não sei se pode ser esse um dos motivos, mas eu acho que não há muito que se discutir, né? Acho que a questão provas do de social concurso, por exemplo, poderia ser a pessoa utilizado, pode né? usar o nome social também. Sim, exatamente, sim. exatamente. Bom, vamos falar aqui também um pouquinho de um outro público, que é exatamente, a gente já passou por ali, mas a gente quer falar um pouquinho também, que é a questão dos PCDs, né? Os concursos públicos também são uma oportunidade, assim, de pessoas com deficiência, né, de ingressarem no mercado de trabalho, né? A Lei 8.112, mestre, né? Você que é um especialista no assunto, eu não sou, mas eu tinha feito uma pesquisa sobre isso, ela diz que os órgãos devem destinar até 20% das vagas para PCDs. Já o decreto 9.508/18 prevê pelo menos 5% das vagas para esse público. Não acha que é preciso regulamentar melhor essas vagas dos PCDs, já que, por haver essa discrepância entre as duas legislações, o gestor público opta sempre pela menor? Vamos lá. Eu acredito que sim, né? Que a gente precisa sim rever, mas eu acho que a gente tem até um passo antes, sabe, Luiz Fernando, que a gente precisa dar pelo seguinte. Eu acho que é a minha próxima pergunta. Eu acho que é a minha próxima pergunta. Então, deixa eu fazer logo qual é a pergunta, porque eu imaginei que você pudesse cair por aí, né? Porque, assim, a gente está reservando vagas para PCDs em concurso público, mas a administração pública, né, possui acessibilidade atitudinal, possui acessibilidade arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica, programática, para atender as necessidades dos PCDs. Eu não sei se era isso que você ia comentar, né? Era exatamente isso. Era isso? Então a gente precisa de pensamento, políticas, né? De qualidade de vida no trabalho, de saúde no trabalho, de segurança no trabalho, de acessibilidade, né, no serviço público. E aí a gente tem servidores, né, que são pessoas com deficiências e que não têm a estrutura para exercer o trabalho delas, né? Então, pessoas cegas, por exemplo, né, que não possuem computadores com teclado em braille, né? Ou ainda com um aplicativo que possa ler, né, para elas um determinado texto, né, em áudio, então converter em áudio um determinado texto. Enfim, a gente tem... São coisas tão simples que a gente ainda não consegue fazer. Né? Sem contar a questão de infraestrutura, banheiro, por exemplo, né? com acessibilidade. Enfim, quando a gente vai para o nível municipal, a preocupação aumenta ainda mais. Sim, é pior. Né? Principalmente municípios do interior, que têm poucos recursos, né? Que os recursos são limitados. Aí a preocupação aumenta ainda mais. Então, eu acho que a gente precisa travar, antes da gente aumentar esse percentual e cada vez mais inserir no serviço público pessoas com deficiência, sem estrutura de trabalho, e isso acaba gerando outros impactos, né? Porque a pessoa ela pode se sentir, enfim, pode se sentir abandonada, incomodada, né? Não tem estrutura para ela trabalhar. Sem estrutura para trabalhar, ela pode se sentir inútil, né? Enfim, isso acaba trazendo problemas psicológicos, aí acaba agravando a questão, né? Porque compromete ainda mais a dignidade da pessoa humana, que a gente vem cada vez discutindo aqui. Então, eu acho que essa medida de ampliação desse percentual tem que ser acompanhado de uma discussão
quanto a essas políticas de qualidade de vida, de acessibilidade, de segurança, de saúde no trabalho, voltadas a esse público-alvo. Perfeito, muito bom. Isso aí. Com certeza, até porque muitos órgãos não estão realmente preparados. Falta rampa, falta elevador para cadeirante, falta tradutor, enfim. Para a gente encerrar nosso debate aqui sobre esse tema tão importante que é a questão das cotas para grupos minoritários, Leandro, você, enquanto servidor público do TCE do Rio de Janeiro, o que você diria para todos aqueles que almejam ocupar um cargo público, independente da deficiência, da raça, da cor, do gênero ou da orientação sexual? Olha, eu acho que o tema que a gente debateu aqui é tão relevante que eu fico até arrepiado, né? Fico mesmo, né? E o que eu teria para falar para todos que estão nos ouvindo é que no serviço público, né, qual é o nosso papel enquanto servidores do público? Né? A gente elabora, a gente avalia, a gente executa, a gente fiscaliza políticas públicas. Esse é o nosso trabalho. Né? Do nosso trabalho resultam serviços de educação, de saúde, de segurança pública, que implicam em qualidade de vida das pessoas. Não apenas nossa, né? De todos. Então, a gente tem uma responsabilidade, né, com a sociedade que é muito grande. Eu costumo dizer que trabalhar no serviço público é uma função nobre. Né? É uma escolha nobre escolher trabalhar no serviço público. Né? Não é só mais um emprego. Né? Vai além da estabilidade. É trabalhar com o direito das pessoas. Né? Então, é isso. Ser servidor público é servir constantemente ao povo, ao nosso país, né? Daí ser uma função nobre, né? A minha palavra para quem nos ouve é que pense nisso quando estiver estudando para o concurso público, né? E quando entrar, procure se qualificar, se capacitar, né? Para cada vez prestar para a população um serviço público de qualidade, né? Porque é através do nosso trabalho, é o trabalho de quem está na ponta, nas escolas, nos postos de saúde, nas delegacias, nos hospitais, né? É o nosso trabalho que vai resultar no bem-estar da população, no bem-estar das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Né? É o nosso trabalho, né, que vai contribuir para que esse país se desenvolva. Né? Então, pensem nisso quando estiverem estudando para o concurso. Com certeza. Esse foi o professor Leandro Santos, que trabalha no Tribunal de Contas do Estado. A gente agradece muito a sua presença aqui. Tenho certeza que a gente vai voltar algum dia sobre esse tema, porque esse tema não se esgota, muita coisa ainda para falar sobre cotas, mas a gente fica muito feliz de ter a sua presença por esclarecer muitas dúvidas ao nosso público. Foi um grande prazer, Lucas, e vocês sabem que estarei sempre à disposição para discutir esse e outros temas, que os temas que a gente discute, né, são sempre muito, muito interessantes, né? Então, e importantes, né, também para quem estuda para concurso, mas não só para quem estuda para concurso, para a população em geral. Então, eu que agradeço, é um prazer enorme mesmo. Luiz Fernando Caldeira, faça seus agradecimentos finais. Agradeço ao professor Leandro pela participação excelente aí, comentando sobre esse tema tão relevante que é a questão das cotas no serviço público. Agradeço você também, José, e também aos nossos ouvintes aí, que estão sempre aí prestigiando o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Lembre-se, concurseiro, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, são palavras de Nelson Mandela, símbolo da resistência negra no mundo. Tenha um sonho e lute por ele todos os dias. E nós, da Degrau Cultural, estamos à sua disposição para que você consiga realizá-lo. Matricule-se em uma das 7 unidades presentes no Rio de Janeiro, ou mesmo nos cursos online, acessando o portal degraucultural.com.br, ou mesmo nos chamando pelo Zap 21 3970 1015. Fiquem todos na paz e até a próxima!
Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo @degrau cultural. Até o próximo episódio!